Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e é uma alegria estarmos de volta com todos vocês, prosseguindo com a nossa leitura, entendendo a palavra de Deus, que é muito importante compreendê-la, entendê-la, o que Deus tem para cada um de nós. Eu quero hoje ler o livro de Romanos, o capítulo será o de número 9, dizendo assim, capítulo 9 de Romanos: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Paulo está dizendo, olha, estou falando uma coisa muito séria, estou falando diante de meu Deus, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Por que, Paulo, que você tem uma dor contínua no coração? Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e os cultos, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, eu faria de tudo para entregar, se fosse possível, fazer com que os meus irmãos israelitas pudessem receber a palavra, porque ele está falando de alguém, e foram os israelitas que negaram, não aceitaram o Senhor Jesus, não aceitou a palavra que o Senhor Jesus veio trazer. E aí, ele diz assim, dos quais, aí vai, dizendo assim, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Quando veio a descendência de Rebeca, quando Deus falou que Jacó, ou que nasceu por último, seria o mais novo, o mais velho serviria o mais novo. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois, Paulo está dizendo? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece de todos. Aqui Paulo está dizendo, olha gente, tudo depende de Deus. Deus escolheu Jacó. Entre Esaú e Jacó, Deus escolheu Jacó. E ponto. Agora, o problema é que muitos dos israelitas não aceitaram a palavra de Deus. Não aceitaram se submeter a Deus. Tá? Como, por exemplo, o versículo 17, porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja
anunciada em toda a terra. Claro que aqui a gente fala de um verbo permissivo. Deus permitiu que acontecesse. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Deus é o Senhor, Ele é Rei. Nós não temos que ficar aqui achando que Deus deveria ter feito assim ou daquele outro jeito. Não, Ele faz o que quer. Agora, tudo que Deus fez, Ele resumiu em um propósito: amando a humanidade, se entregando por ela no Calvário para salvar a humanidade dos seus pecados e da maldade do seu coração. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou: por que fizeste-me assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra ou para desonra? Paulo está dizendo, olha, Deus tem o poder, gente, de fazer o que Ele quiser fazer. E ninguém tem como entrar e falar assim, não, mas não pode. Como assim? Aí vai continuar dizendo, e direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. E é verdade, eu acredito que até hoje Deus suporta, né, muitas coisas que o ser humano faz, muitas maldades. Deus suporta. Às vezes tem pessoas que, segundo a nossa visão, não merecem a salvação, mas Deus vai lá e salva a pessoa. No final, às vezes, da vida dela, Deus salva ela. Então, tem coisa que Deus faz que nós, o barro, não entendemos como Deus faz e por que Deus faz. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Sabia que nós temos vasos de misericórdia? Pense comigo assim comigo, fala, eu sou um vaso de misericórdia. Eu acredito que, sabe, eu sou já 30 e poucos anos que eu prego, sou pastor e tudo. E a gente tem um amor muito grande para com as pessoas, um amor muito grande para com o evangelho. E já preguei na África do Sul, como vocês sabem. E a gente sempre leva o amor, leva a graça de Deus, leva o amor de Deus. Porque eu acredito que nós somos vasos de misericórdia. Assim como Deus também é um vaso de misericórdia. Sabia? Deus é um vaso de misericórdia, tem vasos de misericórdia. Que Deus usa esses vasos de misericórdia para ajudar as pessoas, para compadecer das pessoas, para abençoar as pessoas, para tentar de tudo ajudar as pessoas, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Eu acredito que nós estamos aqui, ó. Deus chamou a nós um povo que não era seu povo. E aí, Ele nos fez, pelo seu amor, Ele nos fez o seu povo. Sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Porque antigamente, filhos de Deus era somente os hebreus ou os israelitas, que são os descendentes de Israel, ou os descendentes de Abraão. Aí vem Isaías e chama o seguinte, acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não deixara descendentes, teríamos nós tornado como Sodoma e teríamos sido feito como Gomorra. E é verdade, o Senhor dos exércitos enviou a você e a mim, que somos gentios, nascidos em outra parte do mundo, que nunca tivemos uma experiência física com Jesus, né? Qual foi a nossa experiência física com Jesus? Nenhuma. A nossa experiência com Jesus é pela Bíblia Sagrada. Por isso,
eu gosto de ler a Bíblia, por isso eu estou mostrando a vocês aqui. Paulo está falando assim, olha, do fundo do meu coração, eu queria que os meus parentes de sangue, os judeus, meus parentes, os israelitas, meus parentes de sangue, eu queria que tivesse o mesmo amor que muitos que não são de sangue têm. Essa é a explicação do capítulo 9. Paulo começa dizendo, eu tenho uma profunda dor, tenho uma dor muito grande no meu coração. E qual a dor que você tem no coração, Paulo? A dor por causa dos meus irmãos que não aceitam, que não recebem a graça de Deus. E aí ele vai nos chamar de quê? De vasos de misericórdia. E aí então a palavra foi estendida para nós. E aqui estamos nós. Portanto, meus amados irmãos em Cristo, se você puder todos os dias ler a Bíblia comigo, é importante, porque hoje existem muitos pregadores que pregam na emoção, né? Prega só emoção, e pula, e grita, e cai no chão, e rola, e corre, e ri, e tal, e só emoção. Mas cadê a palavra de Deus sendo pregada? Cadê a palavra de Deus sendo ensinada? Alguns até falam bonito da palavra, mas não tem a Bíblia lida, estudada, interpretada, versículo por versículo, ou a mensagem não é uma mensagem expositiva, que está baseada exatamente no que diz a palavra de Deus. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça, porque Israel queria ser salvo através da lei. Inclusive, até hoje tem, se você estudar a história de Israel, eles ainda esperam um Messias glorioso, segundo a lei de Moisés. Por quê? Porque não foi pela fé, mas porque pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, entendestes? Então, até hoje, nós temos que orar por Israel, tá, sabe? Inclusive agora tem guerra lá, tem, né, uma guerra de família que eu chamo, né? Porque se você estudar toda a história ali, você verá que ali são famílias. E eu sempre trago família, claro que historicamente falando, e aí vai entrar os historiadores, os arqueólogos e os teólogos e etc., tentando mostrar a diferença ou afastar quem são os descendentes e etc. Mas se nós analisarmos a guerra entre Israel e Ismael, aconteceu desde que Abraão teve o filho com a estrangeira, com Agar. Começou então a guerra em Israel, e é uma guerra que nunca parou. Filisteus, medianitas, os amonitas, os moabitas e os do Oriente, e sempre Israel foi passando por lutas e dificuldades, enfrentando batalhas. E hoje, infelizmente, até hoje está enfrentando ainda batalhas, lutas, e nós temos que orar por eles. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Jesus é essa rocha que escandalizou a muitos, mas outros conseguiram se firmar nessa rocha. E a rocha para nós hoje é essa palavra que nós estamos meditando, entendendo essa palavra. Então, o capítulo 9 não tem assim um versículo específico que chamou mais a nossa atenção. Bom, o que me chamou a atenção foi ser vaso de misericórdia. Eu acredito que nós temos que ser vasos de misericórdia, como diz aqui no versículo de número, capítulo 9, versículo de número 23, né? Por aqui, nós precisamos ter paciência e ser vasos de misericórdia. Deus nos abençoando para que nós consigamos levar esse amor, levar essa paz a todas as pessoas. Eu não sei você, mas eu quero continuar lendo aqui a Bíblia com vocês. Nós vamos ler o capítulo 10, que aí Paulo define a salvação, tá? Paulo vai definir a salvação, o que é que nós temos que fazer para ser salvo. Você que pensa que é necessário fazer alguma coisa pela salvação, a partir do capítulo 10, você vai entender como é que acontece a salvação. Inclusive a fé para você ser salvo, ela vem do próprio Deus.
Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, meu Deus, ilumina os olhos de tantas pessoas que estão orando conosco agora, e eu te suplico, ajuda em nome de Cristo, e peço a bondade do Senhor se manifesta na vida daqueles que conhecem o teu nome, na vida daqueles que chamam o Senhor de Pai, na vida daqueles que adoram o Senhor como Deus verdadeiro. Eu agradeço porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos Reis. E o Senhor quis mostrar a salvação para nós. E não só para nós, gentios, mas também para o judeu. Porém, é claro, o judeu não recebeu. Embora existem muitos que creem no Senhor, creem na tua palavra, só não conseguiram entender a vida de Cristo. Agora, o nosso objetivo, Pai, é amar, é lutar, é ajudar as pessoas a continuar te seguindo, te servindo, te amando e vivendo com o Senhor a cada dia. Pai Santo e querido, em nome de Jesus, eu entrego a vida de todos nas tuas mãos. Que a graça e o poder e o amor do Espírito Santo esteja conosco, nos ajude e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejamos todos abençoados para a honra e glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã nós estaremos de volta com mais um devocional, falando um pouco mais sobre a lei e a graça. A graça é por ela que nós estamos salvos, mediante a fé. Eu vou explicar amanhã Romanos capítulo número 10, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, que o Espírito Santo ajude a cada um de nós continuarmos na presença de Deus. Deus abençoe, compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas e sejam todos abençoados, em nome de Jesus.